Leitura da Bíblia do dia 17 de julho, o primeiro livro de Crônicas, capítulos 24 e 25, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadoque, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias. Dos filhos de Itamar, 8. Repartiram-nos por sortes, uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadoque, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente, para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apizes, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi. Dos filhos de Anrão, Subael. Dos filhos de Subael, Gedias. Dos filhos de Reabias, Isias, o chefe. Dos Izaritas, Selomite. Dos filhos de Selomite, Jaate. Dos filhos de Hebrão, Gerias, o primeiro. Amarias, o segundo. Jaaziel, o terceiro. Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Soom, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. Dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias, como os seus irmãos menores, como fizeram os outros seus irmãos filhos de Arão,
lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das famílias, dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo 25. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou, segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou à família de Asaf, e saiu a José. A segunda a Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Gidalte,
seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, Amaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romante Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus,
mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Provérbios 19, versículos 15 e 16. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre.